Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal. Fechamento semanal com requintes aqui um tanto quanto complicados. Na verdade, a gente vai voltar muito no tempo. A gente não vai falar de gráfico só semanal. A gente vai falar de gráfico total do Bitcoin. Primeiro, deixa eu abrir aqui o Trading Economics. Olha que interessante. Esse aqui é o gráfico de 12 meses, né? O gráfico anual do Bitcoin desde a sua criação lá em 2011. Olha que interessante o primeiro dado que a gente consegue extrair desta brincadeira aqui. Retestamos o que foi o fundo, o que foi o topo, na real, de 2017 e 2018. Ou seja, os últimos topos anteriores do Bitcoin, né, o topo histórico da tendência, foram retestados nessa tendência atual. Então, primeiro ponto, reteste de suporte anterior no gráfico anual do Bitcoin. Então, primeiro bom sinal positivo do Bitcoin. Aí a gente desce. A gente vai descendo aqui e dá uma olhada no gráfico de 6 meses. Não só confirma o reteste, obviamente, como deixamos um senhor candle aqui, que, obviamente, daqui a 1 mês e 16 dias vai ser confirmado como um rompimento. Isso aqui é um candlezinho bonitinho de fundo, certo? E esse aqui seria a confirmação desse candle. Caso, obviamente, nós fechemos acima de 25.212 até o mês que vem. Beleza? Que esse aqui é o gráfico de 6 meses. Aí, como é que a gente confirma um candle de reversão? Quando nós fechamos acima dele. Se não fechar acima dele, não é um candle confirmado. Se isso aqui fechar abaixo, aqui em 25 mil, em 18 mil, aí não confirmou isso aqui como um candle de reversão. Beleza? Isso, 6 meses. Aí a gente desce agora para o gráfico de 3 meses. Além, obviamente, de confirmar o rompimento, né? Isso aí a gente vai falar em todos os cantos. Observe que coisa interessante aconteceu aqui. E é aqui que a mágica começa a acontecer. Vamos lá. Formou o candle. Depois da formação do candle, fechou em um candle de indecisão, um doji, beleza? Caiu um pouco mais do doji, formou um topo descendente, formou um topo ascendente. Vou explicar devagar porque eu sei que eu fui muito rápido. Vamos lá. Gráfico de 3 meses do Bitcoin. Formou o topo histórico. Formou o fundo. Quando formou o primeiro fundo, fechou em um doji. Logo após, ele confirmou o rompimento para baixo desse doji e fechou novamente em um outro candle de reversão, beleza? Aí, aqui era o fundo, correto? E aqui era o topo histórico. Ele fez uma alta até buscar um topo inferior ao topo histórico, ou seja, um topo descendente. E logo depois ele fez um fundo acima do fundo histórico atual, fazendo um fundo ascendente. Ligando tudo, você vê um negócio parecido com um triângulo que foi formado. Até que houve o rompimento desse triângulo e aí, novo topo histórico. Se você olhar o período atual, olha que interessante. Fizemos o topo histórico, fizemos um fundo exatamente parecido com esse movimento aqui. Logo em seguida nós caímos, perdemos o fundo que seria parecido com esse movimento aqui. E aí a gente já vem com um candle de reversão. O que isso quer dizer, Felipe? Um candle de reversão confirmado, porque isso aqui é um engolfo, tá? Engolfamos no gráfico de 3 meses. Quando a gente engolfou no gráfico de 3 meses, o que você pode entender disso? Que agora nós estamos olhando para o gráfico de 3 meses nesse período aqui. O que significa dizer que o gráfico neste momento está facilmente a caminho de buscar um topo inferior a esse topo aqui. Vamos conjecturar. Ele subiu, tocou aqui próximo a 48 mil, formou a linha de tendência. Depois ele volta, faz um fundo ali em 30 mil, confirmando o triângulo para cima. Depois ele vem rompendo no que seria o próximo halving.
Então, se a gente fosse viajar aqui, conjecturar o que não existe, aqui é só conjectura do que não existe, né? Tô dizendo claramente que isso aqui é uma conjectura do que não existe. Nós teríamos algo parecido com esse. Busca ali a região dos 45 a 48 mil. Depois volta até a região dos 30, talvez até um pouco mais abaixo. E depois vem para romper o topo histórico, fazendo um triângulo simétrico exatamente como aconteceu nesse halving passado aqui. Felipe, você acha que isso realmente pode acontecer? Eu acho que pode. Claro que isso aqui é conjectura baseada no que já aconteceu, não é uma afirmação de que isso vai acontecer. Beleza? Emoção zero aqui, apenas uma análise simples e tranquila do que pode acontecer com o Bitcoin. Mas o que eu posso dizer para você que tem a probabilidade maior de acontecer não é uma queda infinita até as regiões abaixo de 17 mil. É um topo anterior contrastando com este topo que foi o topo histórico. Eu não acho que o Bitcoin tem probabilidade alguma de subir infinitamente e tocar no topo histórico agora, mas eu acho que assim como aconteceu aqui, aí a gente está analisando ciclos, deixa eu limpar tudo isso aqui para você ver melhor, certo? A gente está analisando ciclos, em relação a isso aqui, o que facilmente a gente consegue ver? Após o topo histórico, ele forma um topo inferior ao topo histórico. Após o topo histórico, precisamos agora da formação de um topo inferior ao topo histórico. E eu acredito que esse topo anterior pode ser ali a 0,5 da Fibonacci, pensando no gráfico total, o que colocaria o gráfico pelo menos a região dos 42 mil dólares por unidade. Eu diria que hoje isso tem muito mais probabilidade de acontecer do que você ver o gráfico derreter de novo até 15 mil. Lembrando que probabilidade não é possibilidade, não é afirmação direta, não quer dizer que vai acontecer, não. Probabilidade, como o nome bem diz, são, né, chances, pode ser que aconteça ou não, por isso que a gente vai trabalhar sempre com conceito especulativo aqui. O que eu posso dizer para você é, assim como aconteceu no halving anterior, nós estamos agora esperando a formação de um topo descendente e posteriormente de um fundo ascendente. Nada impede que esse fundo seja a região da 0,23 aqui em 28.110. Então, quer dizer, seria aquele processo padrão. De repente, busca ali até a 618, 48 mil. Depois volta até a 0,23, 28 mil. E depois continua o processo de alta infinita buscando o topo anterior. Isso é possível? Sim. É possível porque nós temos até 2025 para que isso aconteça, né? Pelo menos até 2025 que se forme o próximo topo histórico. Então, se esse processo acontecer até o final de dezembro, até o final de 2024, a gente começa 2025 já preparado para o próximo topo histórico lá em cima. Então, olhando, ciclicamente falando, nós temos um espaço para isso acontecer. Então, eu facilmente diria para vocês que a probabilidade disso acontecer é muito alta. Obviamente, como tudo na análise técnica, não é 100%, mas é extremamente alta. Por isso entra na nossa análise. Tá vendo como é que você fazendo a análise top-down, pegando lá de cima do último gráfico disponível e vindo descendo, você vai perdendo medo, porque quando você olha time frames maiores, mais evidências de fundo a gente tem. Quanto mais a gente vai olhando de cima para baixo, mais nós temos a noção de que o gráfico realmente está em uma zona excelente para acumulação, pensando em 2025, beleza? Aqui a gente está fazendo uma análise de hold. Ah, eu sou swing trade, ah, eu sou day trader. Então você não tem que estar olhando o gráfico de 3 meses, pelo amor de Deus, né, meu filho? Indo para o gráfico mensal, deixa eu apagar aqui novamente, a gente tem o mesmo processo, muito mais visível. Fechamos com um candle de indecisão, depois nós continuamos, então esse candle de indecisão virou um candle de continuação, depois da formação de um fundo esse confirmado pelo estocástico, que buscou a zona de sobrevenda. Vale lembrar, aqui foi o fundo da última tendência, exatamente onde o estocástico também formou fundo, depois ele não volta mais para essa área, ele só volta a subir enquanto o gráfico volta a subir, e aqui ele forma aquela belíssima divergência do topo histórico e aí caiu de novo. Então, quer dizer,
Se você olhar ciclicamente falando, o estocástico também não entra 2 vezes no mensal em zona de sobrevenda. Semelhantemente, o RSI não perde a zona dos 40 no mensal, nunca aconteceu. Por isso que eu digo facilmente, para buscar cenários abaixo dessa região aqui dos 17.500, nós teríamos que criar um evento anticíclico. Felipe, tu acha que é possível criar um evento anticíclico? Acho, mas não é provável. Ouça e entenda a diferença. É possível, mas não é provável. Por isso eu me atenho ao conceito cíclico. Se der errado no conceito cíclico e ele se mostrar ineficaz, aí eu venho aqui dizer, gente, ó, o ciclo do Bitcoin falhou e agora a gente vai precisar buscar uma outra análise para basear todas as nossas teses, porque a tese que eu tinha principal, que é os ciclos de mercado do Bitcoin, não funciona mais. Se um dia isso acontecer, whatever, a vida tem dessas. Mas, nesse momento, ela ainda não aconteceu, certo? Quem acreditou nessa tese e entrou exatamente aqui, que é o fundo do Bitcoin, por causa de conceitos cíclicos, como o fundo do halving, 18 meses para a formação do bear market e tudo mais, quem pegou todos esses conceitos cíclicos, basicamente lucrou uma bagatela de 1000%. 1.500%, para ser mais exato. Ah, Felipe, teve gente que fez isso? Teve. Tem institucional que pensa em anos para fazer o trade, então pode não ter sido eu e você, mas teve gente que aproveitou essa corrida. O que implica dizer que outras formas irão acontecer agora, certo? Esse volume aqui é muito fácil a gente ver um volume desse tamanho e imaginar que isso aqui foi a formação de um fundo majoritário, sim. Teve muita grana entrando no Bitcoin aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, eu não sou bobo o suficiente de dizer que isso aqui vai ser rompido com facilidade, não. Claro, a gente pode ter um reteste aqui nessa zona dos 25, pode lateralizar, pode encher o saco aqui antes de continuar subindo? Pode. O importante é que a gente não crie um evento cíclico, não perca a zona dos 40 e não devolva o estocástico para a zona de sobrevenda. Porque aí significa que toda a nossa análise foi pro saco. E se for, acontece. Infelizmente a vida também tem dessas. A gente vai precisar pensar em outras formas, porque a nossa análise não funciona mais. E digo para vocês que é factível, porque nem tudo que funcionava em 1980, por exemplo, funciona hoje, quando o conceito é análise técnica. Por isso que a gente vai trabalhar com os ciclos gráficos enquanto eles se mostrarem eficazes. Quando não se mostrarem mais, se não se mostrarem mais um dia, a gente pensa em mudá-los. Descendo para o gráfico semanal, e aí sim começando o nosso fechamento semanal, o que fatalmente a gente consegue ver? Um reteste lindo do que foi o topo anterior, beleza? A gente vê aqui, fez o topo na região dos 25 mil, 25 mil e pouquinho aqui, né? 25.200 e pouquinho, depois retestou lá essa região, 25.300 e pouquinho, 250. E aí a gente buscou neste candle aqui a mínima lá em 25.800. Essa mínima ativou muita compra, foi um toque bem aqui na próxima média de 20 períodos, certo? Então foi belíssimo isso aqui. Felipe, mas e agora? O que vai acontecer? Cara, existe espaço para a gente continuar caindo sim, porque o gráfico semanal é o gráfico que mais tem espaço para uma correção maior. Enquanto os gráficos mensais, 3 meses, 6 meses, parecem não ter espaço para correções tão acentuadas, o semanal ainda tem. Por quê? Observa bem como é que está aqui embaixo. O RSI ele ainda está muito longe, ele está em 55. A partir de 50 ele começa a formar suporte, a partir de 40 é o máximo de suporte que ele pode formar. Isso ainda pode levar o gráfico até a região próximo aos 25.200 sim. Então é muito possível que o Bitcoin ainda busque 25 mil sim. Não fechamos com nenhum candle de reversão, não fechamos com nenhum tipo de sinal gráfico aqui que denote a formação de um fundo. Não tem nada aqui que eu olhe para você e fala, pô cara, fechamos com candle de fundo. Não fechamos. Pelo contrário, não temos aqui indício nenhum de que o Bitcoin vai continuar subindo nesse ponto. Porém, nós temos alvos que começam na média 20 e termina bem aqui na parede das bandas de Bollinger, que seria a região dos 25 mil. Essas regiões sim são extremamente importantes, podem ser retestadas e caso sejam retestadas, eu digo para vocês fatalmente que são zonas excelentes para a acumulação. Então guardem esses dois fatos. Temos espaço para cair sim no gráfico semanal, mas temos um alvo próximo à região dos 25 mil. E possivelmente quando tocarmos nessa região,
os indicadores vão mostrar pra gente uma zona de suporte próximo ao 40, certo? E aí sim nós teremos um sinal gráfico, pelo menos um sinal no indicador de que formamos fundo. Nesse momento isso ainda não aconteceu, beleza? Finalizando olhando o gráfico diário rapidinho, fizemos um martelinho aqui, não confirmamos, fechamos um 2 de logo em seguida, também não confirmamos, inclusive, olha por que eu digo para vocês que as operações elas precisam ser confirmadas. O cara viu esse candle aqui e é um candle de reversão. Isso aqui é um candle de reversão. Aí o que ele pensa? Pô, vou comprar na máxima e estopar a mínima. Se ele tivesse feito isso agora, a compra dele teria sido ativada, porém ele estaria em prejuízo agora. Com possibilidade, inclusive, de ser estopado, porque esse candle aqui está abrindo já próximo à mínima desse candle aqui. O cara que ele quis esperar, pô, vou esperar fechar esse candle aqui, e aí eu compro na máxima desse candle e estopo a mínima desse candle. Ele é inteligente, por quê? Porque nesse momento ele não entrou na operação. Por isso que eu digo para vocês, em momentos como esse, em operações de swing trade, esperem sempre o candle fechar acima, aí ele vai fazer o que o Stormer, que é um dos grandes mentores que eu tenho, chama de 1, 2, 3 de compra. Aí você compraria na máxima e estoparia a mínima. Como não confirmou nesse momento, seguimos completamente parados no tempo. Beleza? Embora o nosso estocástico mostre pra gente que isso aqui é uma região de fundo, o RSI ainda não está num suporte tão interessante. Ele perdeu 40, portanto, nós olhamos lá para baixo para a região já de sobrevenda do RSI. O que significa dizer, fatalmente, que nós podemos retestar essa agulha aqui embaixo e posteriormente buscar a região dos 25 mil logo abaixo. Isso é possível? Sim. É provável? Acho que não, mas é possível. Então, se é possível, a gente deixa aqui no nosso campo de visão. Beleza? Para essa semana, vamos dar uma olhadinha aqui rápida no Trading Economics. Vamos ver o que a gente tem aqui de mais interessante essa semana. Falas do Fed. Mais falas do Fed. Caramba, tem bastante coletiva do Federal Reserve essa semana, né? Quinta-feira, mais falas do Fed. E falas do Jerome Powell em plena sexta-feira, para finalizar a semana com o Powell falando. Essa semana basicamente a gente tem Fed falando todos os dias da semana, podemos deixar dessa forma, certo? Não acredito que nenhum desses eventos aqui vai mexer tanto com o gráfico assim, né? Mas sexta-feira pode ser, porque sexta-feira sabe como é que é, Jerome Powell fala, mercado escuta e geralmente precifica o que é as falas dele. Se ele chegar com aquela fala branda, gente, estamos controlando a inflação, tá tudo certo, eu sou brabo, tá tudo no bolso, aí possivelmente nós teremos uma bela recuperação gráfica sim. Se ele vier dizendo todo mundo pisa no freio porque a parada ainda não tá legal, aí a gente pode ver esse evento do gráfico retestar essa agulha e posteriormente buscar um fundo em 25 mil. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cuidado com a zona dos 25.500, porque a possibilidade dessa zona meter um bear trap na cara de vocês, da parada vir descendo assim, tocou em 20 e subir de novo para 27, tipo no mesmo dia, deixar um candlezão louco tipo esse aqui, ó, é real. Tem muita ordem posicionada em 25.500. E a minha tá um pouco acima porque eu não sou bobo. Certo? E é isso. Basicamente o que nós temos essa semana. Eu diria que o mais animalesco está na sexta-feira com o Jerome Powell. Então cuidado com as operações de vocês extremamente alavancadas. E para swing trades nós ainda não tivemos uma confirmação óbvia. Portanto, nós apenas observamos o gráfico que não está bonito. Mas quando olhamos os time frames maiores, facilmente entendemos que o gráfico parece sim demonstrar uma zona de suporte e agora busca uma nova escalada até formar um topo descendente em relação ao topo anterior em 69 mil. Precificamos entre 45 e 48. Isso hoje é bem mais provável do que buscarmos qualquer região abaixo dos 15.500.
certo? E é isso. Deixa o like aí, segue se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.